Olá, gente boa. Hoje, então, sábado, e celebramos o Natal do Senhor Jesus Cristo. Por uma questão de tempo, mas também de espaço, nós iremos comentar de forma sucinta o Evangelho das 3 celebrações propostas, então, para este dia. Então, minhas santas e minhas santas, nesta missa da noite, em que temos como Evangelho Lucas 2, de 1 a 14, o que é que vamos percebendo como proposta para a nossa celebração? Primeiro, percebermos de que um ano marcado por alegrias e também superações, contemplamos José e Maria numa gruta de animais, sem ser acolhido em nenhuma casa. Então o menino Jesus nasceu ali, distanciado de tudo e também de tantas outras pessoas. O pobrezinho, envolvido em faixas, é aclamado, pelos anjos e visitado também pelos pastores. Isso, os pastores mal vistos, então, na época. O Natal de Jesus é um compromisso sincero de proximidade com todos os esquecidos do mundo e também de engajamento na transformação das estruturas injustas. Nesta noite santa, em que a luz brilha para todos em meio às trevas, bendito seja o Senhor que veio morar entre nós. Por isso o Evangelho dessa noite relata a beleza e a simplicidade do nascimento de Jesus. A grandeza de Deus se esconde na sua humildade. Sem lugar na casa, resta-lhe a sensibilidade da gruta e também da estrebaria. Seu berço, uma manjedoura. Um Deus pobre que se faz servo de todos. Um Deus pastor que se faz então cordeiro. O Altíssimo que se faz pequeno e frágil. Este cenário de pobreza e também de indigência confirma a ação de Deus que exalta os humildes e que exultará também ao ver os pequeninos acolherem a boa nova do reino. Da manjedoura até a cruz, Jesus continuará não tendo onde repousar a cabeça. Em Lucas, os pastores, pessoas pobres e também mal vistas, são os primeiros que virão visitar e acolher também o Messias. Já a missa da aurora, os pastores foram a Belém, é isso que vocês vão perceber, e voltaram maravilhados, bendizendo a Deus. A atitude dessas pessoas mal vistas naquele tempo é uma prova de que o reino de Deus estava se realizando a partir da lógica inversa ao sistema da época. Os pobres, os esquecidos, os marginalizados são envolvidos no mistério da encarnação divina. O Evangelho de Lucas mostra com grande beleza o impacto da encarnação do menino Jesus nas testemunhas privilegiadas da revelação do céu. Os anjos, aquilo que nós poderíamos dizer então, abrem o céu para falar ao coração, isso que eles fazem, para falar ao coração dos pastores, trabalhadores excluídos do mundo religioso, mas nobre no tempo de Deus. A eles é revelada a salvação que vem então de Deus. Os tempos messiânicos não são mais promessas, e sim uma realidade na vida do povo. Em seguida, Lucas mostra como Maria, imagem da igreja em seu tempo, conserva tudo o que vê para aprofundar
o significado deste tempo de graça em sua vida. Já a missa do dia, o que nós vamos percebendo é que o início do Evangelho de João, porque aqui somos convidados agora ao prólogo do Evangelho de São João, e ele nos apresenta Jesus como Verbo, a palavra de Deus, e nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isto ainda à frente, que veio habitar entre nós. Não obstante as contradições do mundo, Deus se fez um de nós, assumiu a condição humana e apontou o caminho para estar sempre com Ele, o seu Filho Jesus. Toda pessoa que nasce num tempo determinado e também numa situação determinada. Alguns nascem em meio às guerras, outros no ambiente de paz, mas outros também, por aquilo que a gente pode ver, alguns nascem numa família estabilizada financeiramente, outros em meio a muita miséria. Alguns nascem sendo amados, desejados, outros sentindo-se fortemente rejeitados. Alguns nasceram no seio de famílias de fé, outros em ambientes sem nenhuma fé. Alguns nasceram sobre o regime democrático, outros sobre um regime de um ditador. Nós não escolhemos nem a época, nem o tempo, nem em qual família ou em qual contexto social e realidade ou política vamos nascer. Tudo isso nos foi dado e cada um de nós foi chamado a se posicionar diante, então, da realidade que marcou também e marca a nossa existência. Lembrando que ninguém é fruto daquilo que lhe aconteceu. Todos nós somos frutos daquilo que decidimos fazer com o que aconteceu. Além disso, o momento em que nós nascemos dentro da história humana. E foi o momento em que Deus também quis que existíssemos para deixar no mundo, com a nossa existência, uma palavra sua para a humanidade. Por causa, inclusive, das redes sociais, hoje, que vemos uma super exposição da criança logo que nasce, por exemplo, os pais de classe média e alta postam fotos, vídeos dos filhos, recém-nascidos como príncipes, como princesas. Isso é como se fosse o centro, como se fosse o centro do mundo. Tem sua coisa, tem algo tão bonito aí, mas também pode passar pela vaidade. Pode significar um vazio. Quanto mais vazia uma carroça, mais barulho ela faz. Quanto mais aparência, menos essência. O grande perigo de crianças criadas dessa forma é de depois estarem completamente distantes de tudo e de todos. E é isso que nós precisamos levar a uma compreensão mais pura da encarnação. Por outro lado, muitas crianças nascem também em ambientes marcados pela pobreza, pela miséria, onde não apenas faltam condições mínimas de vida, mas também afeto, presença. Uma parte considerável dessas famílias está justamente marcada pela separação, pela ausência do pai, sobretudo pela violência verbal ou mesmo física, pela bebida e outras drogas. São estes os ambientes que muitas vezes as crianças pedem socorro. E é a consciência neste Natal que nós precisamos, porque o menino Jesus está presente em cada criança como possibilidade de superação de todo condicionamento familiar. O nascimento de Jesus, nós poderíamos inclusive dizer que pode ser traduzido, como foi traduzido pelo evangelista João, dessa maneira: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Antes de mais nada, o Deus em que nós cremos é palavra. E, nesse sentido, aquilo que a palavra traz como dom, que orienta, que esclarece, que é sinal de vida para todos nós.
É essa palavra que nós precisamos levar. Nós não podemos saber nada sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus, se não mergulharmos na própria palavra. É este o Jesus que nós precisamos ver. Um outro contexto que nós percebemos no Evangelho de hoje é que esse mesmo Deus se fez um de nós, nos trouxe a sua humanidade e veio habitar no nosso meio. E nós somos chamados então também a vivermos essa graça, este dom de Deus em nós. Um cristianismo que não se importa com a situação da própria vida humana é um cristianismo vazio. Se o nascimento de Jesus foi o momento em que a palavra se fez carne e habitou entre nós, o Natal precisa nos fazer refletir se a nossa carne, se a nossa vida, se a nossa existência humana está comunicando a palavra de Deus às pessoas que convivem conosco. A descendência na pessoa de Deus e de Jesus, Cristo está diretamente ligada a isso. A vida dos cristãos do mundo atual nada diz às pessoas do nosso tempo, muitas das vezes. Nossa vida precisa se tornar palavra para assim as outras pessoas também, para que as outras pessoas também possam crer. E assim ninguém escuta o que eu falo, mas todos observam o que eu vivo. E o modo de viver deve falar de Deus e também do seu Filho Jesus aos outros. Sendo assim, que cada um de nós consiga identificar a palavra, a mensagem de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com a nossa vida. O Senhor, então, levará ao cumprimento mesmo no meio de nossos erros e momentos negativos, desde que não abandonemos o caminho do amor e, principalmente, devemos permanecer sempre atentos à sua ação sobrenatural em nossas vidas, que ilumina. Enfim, nós não podemos esquecer de que para viver o Evangelho não podemos e não devemos de forma alguma, então, permanecermos distante dele. O modo de viver da nossa vida deve comunicar também a pessoa de Deus em nosso tempo. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença dele como de costume. Depois recolho-me imaginando o caminho de Deus para se fazer presente na vida da humanidade e doar-se a todos. A criação, a sabedoria, a lei, o testemunho, a carne, a palavra. Peço ao Senhor aquilo que quero, e aqui eu peço e desejo compreender o quanto Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que quem o acolha tenha então a vida eterna. E peço também para compreender a humildade, a humanidade, a fraqueza de Deus. E buscando tirar proveito, medito e contemplo a cena. Passo a passo, sabendo que por trás de cada palavra está o Senhor que fala. E usando a memória para recordar, a inteligência também para entender e aplicar a minha vida. A vontade para desejar, pedir, agradecer, amar, adorar e servir. Que o Deus de ternura nos abençoe. Um santo e abençoado Natal a todos e a todas.